Olá, alunos e alunas, estamos aqui para mais uma aula, fechando essa parte dos fatores do clima. Tá? Só lembrando, pessoal, eu introduzi essas aulas para ficar bem claro a importância dos fatores do clima. Tá? Quais são esses fatores? Então a gente viu latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, relevo, massas de ar, e hoje a gente vai terminar falando sobre as correntes marítimas. Qual a influência das correntes marítimas na temperatura, na umidade e na pressão atmosférica? Beleza? Então vamos lá para o nosso quadro. Então, pessoal, em primeiro lugar, o que são correntes marítimas ou correntes marinhas? Marítimas ou correntes marítimas? Seriam como se fossem rios de água salgada dentro dos oceanos. Isso é um conceito meio bobinho, mas é uma forma de entender um pouco isso, né? Como é que esses rios se formam dentro dos oceanos, dentro dos mares? Por diferença de densidade da água. E essa diferença de densidade da água é proporcionada em função da temperatura e em função da salinidade. Tá? Então, essas correntes marítimas se formam em função dessa diferença. Eu costumo usar como exemplo de correntes marítimas quem assistiu aquele desenho animado Procurando Nemo, né? Tem uma hora que ele pega carona junto com as tartarugas marinhas, eles pegam carona numa corrente. Tá? Aquilo é que é uma corrente, é um fluxo de água contínuo entre os dentro dos oceanos. Nós temos alguns que têm uma influência muito grande nos tipos climáticos, que a gente vai colocar aqui só para explicar. Então aqui é a América do Sul, aqui a África, tá? E a gente tem algumas correntes aqui que são famosas, por exemplo, a corrente de Humboldt, que é uma corrente fria, tá? E por ser uma corrente de água fria que passa bem encostada aqui à costa leste da América do Sul, ela favorece um fenômeno, né, que traz uma grande quantidade de nutrientes para a superfície da água. Isso atrai uma grande quantidade de cardumes de peixes, por isso que a pesca é favorecida pelo fenômeno da ressurgência. Mas em função da água fria você não tem evaporação, então você não tem a formação de nuvens, ou se você tem a formação de nuvens, você não leva, né, a umidade. Isso leva à formação de desertos próximos à costa. Tá? É claro que depois essa corrente ela vai se aquecendo, a água vai aquecendo à medida que chega na linha do Equador e depois ela retorna. Tá? A mesma coisa acontece aqui na África, a chamada corrente de Benguela. Essa corrente vai ser responsável também pela formação de desertos, ou seja, a água, né, o ar mais seco aqui vai formar o deserto do Kalahari, por exemplo, nessa região da África, né, mais desértica, e isso vai favorecer a pesca, mas em compensação prejudica o clima na medida em que leva a baixa umidade e altas temperaturas aqui nessa região. Mas depois também ela vai, à medida que vai chegando próximo à linha do Equador, ela esquenta e aí retorna, e aí ela vem bordeando a costa brasileira, chamada de corrente brasileira ou corrente sul-equatorial, né, que passa aqui, o que favorece, por exemplo, né, a formação de florestas, já que você tem uma grande umidade aqui soprando o litoral, né, levando à formação de floresta.
Tá? Isso porque você vai ter maior umidade, né? E à medida que ela vai chegando para o sul, ela vai novamente resfriando e aí retorna novamente. Então, as correntes marítimas, quando é corrente de água quente, quando você tem correntes de água quente, você tem, favorece, né, a evaporação e a formação de floresta litoral, favorece, por exemplo, as praias, né, praias que são com águas mais quentes, mais aquecidas, que favorece o turismo. Em compensação, correntes de água fria, né, as correntes de água fria favorecem fenômenos de ressurgência, o que favorece a pesca, mas tem uma influência direta na umidade e nas temperaturas ao longo nos litorais dos continentes. Tá? Então, essa influência que esses fatores aí apresentam nos tipos climáticos. Então, aqui a gente termina essa sériezinha de fatores que influenciam no clima: latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, relevo e correntes marítimas e massas de ar. Então, todos esses fatores aí, direta e indiretamente, eles são responsáveis pelas variações de temperatura, de umidade, de pressão atmosférica, e vão influenciar, é claro, os tipos climáticos. Então, todos esses fatores vão ser levados em consideração quando se faz uma previsão do tempo, né? A movimentação das massas de ar, a direção dos ventos, né? A umidade do ar, a pressão atmosférica, tudo isso. Por isso que você precisa de supercomputadores para fazer todos esses cálculos e levar em consideração todas as variáveis, né? O registro dessas variáveis, para que se possa prever, né, como vai ser o clima a curto prazo. E é claro que a análise desses fatores num prazo a longo prazo permite verificar alterações climáticas ou mudanças climáticas. Beleza? Na próxima aula a gente continua falando sobre previsão do clima e falando sobre meteorologia. Beleza? Até a próxima aula. Forte abraço.